Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro e entre os dias 15 e 19 de maio acontecerá o Congresso Acadêmico Inteligência Artificial, Realidades e Projeções, que está com as suas inscrições abertas. O evento é institucional e visa promover um debate científico com todas as áreas do conhecimento sobre as tecnologias de inteligência artificial e suas implicações no cotidiano, contemplando 5 áreas de atividades: congresso científico, atividades culturais, workshops, ações sociais e feiras que serão realizados de forma presencial nos diversos campi das FMU. Parte da programação será transmitida de forma síncrona no canal YouTube da instituição. Estamos aqui hoje com os professores doutores do Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação, professora doutora Samira e professor doutor Tiago, em que vão discutir um assunto muito importante inerente às vulnerabilidades na sociedade da informação: a violação de direitos humanos na sociedade da informação. Professora doutora Samira, gostaríamos de ouvir os seus conhecimentos sobre o assunto. Olá, professor, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Cumprimento meus colegas, professor Emerson, professor Tiago. Cumprimento quem nos estiver nos assistindo, né, a todas e a todos. Venho trazer um pouquinho aqui de pesquisas que venho desenvolvendo no nosso mestrado da FMU e também no grupo de pesquisa que tenho com alunos da graduação, do mestrado, egressos também do mestrado, sobre a violação de direitos humanos na sociedade da informação. Estamos, todo semestre, vamos diversificando um pouco o foco, né? Para investigar, né, situações de violação de direitos humanos que têm ocorrido reiteradamente nesse novo contexto que a gente chama de sociedade da informação, ou que outros dão outros nomes também, né? Mas mantendo aqui a designação da nossa área de concentração, chamaremos, portanto, de sociedade da informação. Para a gente entender um pouquinho, né, como ocorrem essas violações a direitos humanos na sociedade da informação, a gente contextualiza esse momento histórico que a gente vive, né, e que a gente denomina de sociedade da informação, como fruto da globalização, né, não só da globalização, mas também da globalização, que trouxe aí a globalização dos mercados financeiros e da informação e comunicação, né, dos TICs que a gente fala, né, as tecnologias de comunicação e informação. Isso faz surgir no âmbito mundial os chamados atores transnacionais, né, que vão se empoderar bastante. Então, a gente vai ter a crítica tanto do Bauman, do Richbeck e aqui no Brasil, né, do Milton Santos, que vão falar da globalização, como o Milton Santos fala, como fábrica de perversidades, porque o que a gente vê na prática é que quem se beneficiou de fato dessa globalização foram aqueles atores transnacionais, principalmente grandes empresas, né, que ficaram cada vez mais ricas, aumentando muitas vezes o fosso da desigualdade em muitos países e aumentando a exploração também em muitos países, né, por uma razão que para os autores aqui é muito clara, ou seja, a globalização e a queda das fronteiras vai se dar para os mercados internacionais, né? Para o capital financeiro. Não se deu para todos como era a promessa, às vezes até pelo contrário. Castells fala que a gente vê aumentado os fundamentalismos, né? Então parece que os xenofobismos cresceram, né?
fundamentalismo religioso, etc. Então, a tal da aldeia global, que seria aquela situação na qual todos nós poderíamos transitar alegremente por todas as partes do globo, isso não se concretizou. Mas essa quedas de fronteiras para o capital, sim, né? Então, empoderando muitas que a gente chama de empresas transnacionais, que vão ter o seu faturamento anual maior que o PIB de muitos países. Aí elas continuam funcionando. Então, um país pode dormir bem e acordar falido, porque na Bolsa de Valor do outro lado do mundo, né, muitas das suas empresas acabaram perdendo o valor e é o capitalismo de cassino que chama o Avelanz Nunes, né? Então, esse contexto associado, claro, com a internet, a comunicação e tudo mais, né, traz a situação que a gente tem de uma sociedade da informação, né, do informacionalismo também, como fala o Castells, né, e que, para a gente falar um pouquinho do que falava Roberto Senise em Lisboa, é a situação na qual a informação passou a ser o produto principal do capital. Então, a gente tem hoje a informação e os dados como aqueles produtos que, dentro dessa aqui, já deixou de ser a terceira revolução industrial, já falamos da quarta, né, por conta aí dos sistemas de saber físicos, etc., né? Isso tudo já faz com que tenhamos essa situação da tecnologia o tempo todo se aprimorando e modificando, moldando as nossas vidas, né? De forma tal que hoje tudo que se faz é perpassado pela tecnologia, né? Não se consegue mais imaginar a nossa vida sem a tecnologia. Agora, o que a gente precisa lembrar? Quem é o dono dessa tecnologia são empresas privadas, como fala o Rifkin, né? Empresas privadas transnacionais que, claro, dentro dessa situação na qual, dessa sociedade da informação, na qual a informação né, como se diz, o novo petróleo, então, fica a pergunta que é feita pelo Morozov, que é, bom, se a informação é o novo petróleo, quem é o novo Saddam Hussein? Né? Quem são os sheiks da informação? E aí a gente sabe quem é, né? Temos aí bem claro o que muitos autores vão chamar do GAFAM, né? Que são as empresas aí que compõem o acrônimo GAFAM, que é Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Então, essas empresas, hoje não têm só o poder de extrair, mercantilizar e controlar comportamentos, mas também de induzir novos comportamentos para produzir novos mercados. Por conta já da sua capacidade de predição, né, de perfilar as pessoas dentro de seus perfis, né, de estudo de comportamento de perfil, e a partir daí, né, atuando na indução de atitudes, práticas, comportamentos, votos, né? Então isso ficou muito claro quando a Cambridge Analytica se encarrega de realizar a eleição do Trump, né? E o Brexit na Inglaterra. Então são vários casos que já foram admitidos por eles, inclusive, né? O uso, então, dessa tecnologia para isso, né? Então, aí a gente já começa com uma grave violação aos direitos humanos, né? Que vem bem no que é o seu, o pano de fundo, que seria a democracia. A democracia sem uma decisão autônoma e consciente, ela é fraca. Então, na medida que a gente tem a manipulação dos votos, né, a gente acaba tendo, então, essa primeira violação. Essas empresas, a partir dessas questões, têm produzido aí o que é chamado por alguns autores de colonialismo de dados. É mais ou menos algo para qual a gente tem direcionado as pesquisas do nosso grupo, né? Que se trata de um novo tipo de dependência dos países centrais, que agora é uma dependência em função da tecnologia, e da inovação, uma vez que a gente produz muito pouco nesse sentido. Então,
com a tecnologia do Vale do Silício, vem junto o paradigma deles, o modo de vida deles, o modo de ver o mundo deles, né? E isso também trata-se de uma nova colonização e que gera o que Shoshana Zuboff chama atenção para o capitalismo de vigilância. A gente se acha livre, né, cada vez mais livre para navegar na internet, para decidir a nossa vida com o dedo, né? Mas isso está cada vez mais nos escravizando, e cada vez mais deixando as nossas pegadas digitais, né, nesse mundo todo. Então, dentro das violações, a gente tem estudado isso, né, principalmente também para falar um pouco do que entra dentro do nosso Congresso, a violação pelo algoritmo, né, que tem sido chamado até, inclusive, de autoridade algorítmica, governança algorítmica, mas também soberania algorítmica. O algoritmo seria o nosso novo Leviatã, né? E ele vai, então, comandar aí os nossos... Ele se aproveita da comodidade, da conveniência, para, a partir daí, né, induzir o nosso comportamento. Para encerrar com uma frase, né, do Han, né, ele vai dizer que o regime de informação está acoplado ao capitalismo da informação, que se desenvolve em capitalismo da vigilância e que degrada os seres humanos em gado, em animais de consumo e dados. Ficam despolitizados. A comunicação dirigida pelos algoritmos nas mídias sociais não é nem livre e nem democrática. Seria isso, professor, dentro do tempo, né? A gente poderia, um assunto que poderíamos ficar aqui conversando por muito tempo, mas, enfim. Muito obrigado, professora Samira, pela sua excelente exposição. Obrigada. E o tema poderá ser melhor explanado também na resposta às perguntas. Sim. Porque, nesse sentido, temos aqui alguns comentários e perguntas do professor Tiago, que agora tece as suas considerações. Professor Emerson, muito obrigado por passar a palavra. Um grande abraço. Professora Samira, parabéns pela apresentação. Realmente é um tema apaixonante, super atual, né? Cada dia a gente vê novas situações que vão sendo colocadas pela mídia. E minha pergunta vai no sentido das fake news, professora. Como você vê as fake news nesse cenário envolvendo essas grandes empresas, né? O GAFAM, principalmente recentemente, que parece que, se não me falha a memória, foi o próprio Twitter, né? Que comentou com um emoji ali não bem legal, né? O problema desses ataques aí de crianças. Sim. E tudo mais, né, professor? E a gente vê a própria explicação no seu trabalho do capitalismo de vigilância. Então, nesse sentido, como que se coloca as fake news dentro da sociedade da informação e principalmente dentro desse poder das grandes empresas? Perfeito. Obrigada, professor Tiago. Vou evocar aqui o professor Irineu Barreto, que é o nosso especialista em fake news, né? Mas não só com relação a fake news, mas como você amplia também as questões, né? O que nos fica muito claro, professor Tiago, é que para essas empresas e essas plataformas, né? Não importa o que está sendo compartilhado, desde que esteja sendo compartilhado. Então, já se percebeu, né, que quanto mais apelativo for um conteúdo, como é o caso da fake news, mais chance tem de viralizar, mais chance tem de se espalhar e gerar novos comportamentos e manipulações, né? Então, claro, a fake news tem um problema aí, né, de macular uma eleição, etc. Agora, nesse caso dos ataques, né, foi solicitado para o Twitter retirar o conteúdo e ele não quis porque para ele isso é dinheiro. Então, o Han fala que não importa a ideologia, não importa a religião, não importa o conteúdo que esteja sendo compartilhado, desde que esteja sendo compartilhado. Então, para eles, né, nem que seja, vamos matar as criancinhas, entrar nas escolas e fazer massacre. Ok, é massacre que está na moda falar, é massacre que está dando... É como fosse antigamente o Ibope, né? Está dando audiência. Vocês lembram, né, que grandes programas ficaram famosos assim, que era o programa que a gente dizia que escorria sangue da televisão, né? Mas que
quanto mais apelativo, mais audiência, e aí mais apelativo, mais audiência, você vira aquele círculo vicioso, né? Então, as motivações não são novas, mas infelizmente a gente tem uma tecnologia que permite que isso se dê de uma maneira exponencial, trazendo prejuízos também, né, exponenciais. Então, isso é bastante preocupante, né? Porque não há, ainda que eles digam, um ou outro que tenha algum filtro ali, que não, a gente retira o conteúdo, mas a gente sabe que isso é tudo muito subjetivo, vai muito conforme a conveniência, né? Eles não costumam ter um rigor nesse sentido, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente não tem ainda uma regulação que dê conta disso para valer, assim, né? Não seria uma censura, mas seria aquela questão que não pode aqui, não deveria poder também no mundo digital, né? Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. E é um tema que, com certeza, vamos debater no nosso congresso, Inteligência Artificial. Muito obrigado, professor. Professor Emerson. Muito obrigado, professor doutor Tiago, pelas suas considerações e pergunta. Professora doutora Samira, pela resposta. E aproveito a oportunidade para também trazer uma questão sobre o tema. Na atualidade, é possível compatibilizar a proteção dos direitos humanos e o colonialismo de dados pelas empresas, tanto no cenário das relações exteriores como no território brasileiro? Olha, professor, a luta dos direitos humanos ela é sempre uma luta que busca a proteção, né? Mas a gente ainda, eu entendo que a gente ainda está muito atrás, né? Ainda está muito aquém de conseguir a proteção. Até hoje, a gente não conseguiu ter o tratado para a proteção de direitos humanos, para exigir o cumprimento de direitos humanos de empresas transnacionais, né? Isso a gente está falando de algo que vem desde os anos 2000, com os princípios do Hague, né? Que naquela época ainda se referia a atividades de trabalho escravo, né? Trabalhos de infantil de algumas empresas, como a Nike, por exemplo, né? Então, naquele momento, e de lá para cá, muito pouco se avançou nesse sentido. Então, me parece que mesmo os estados nacionais se sentem com dificuldades para isso, porque se nós formos pegar nosso país, por exemplo, a gente não investe em pesquisa, não investe em tecnologia, em inovação para tudo isso. Então, a gente tem que importar, né? E importando, a gente fica refém. E aí a gente é colonizado mais uma vez, né? Um exemplo que é dado pelo professor Sérgio, aqui da Universidade Federal do ABC, né, é que os dados do Enem, dos nossos alunos, eles estão armazenados pela Microsoft. Né? Depois o professor Tiago vai falar da questão do imposto de renda. Né? E aí como é que fica? A gente tem essa confiança de que esses dados estão seguros, estão bem armazenados, né? E aí a pergunta que ele faz, a gente se engana de achar que o tratamento é dado da mesma maneira para nós e para esses países, né? É mais fácil parar na China ou na Rússia os dados dos nossos estudantes ou os dados dos estudantes americanos? Ainda que a Microsoft seja quem esteja armazenando tudo, né? A gente não tem... O caso Snowden ficou muito claro. A presidente da República, né, teve os seus e-mails devassados. Então, essas empresas, professor, eu acho que elas muito mais se beneficiam com o colonialismo. E isso para elas é bom do que elas estejam pensando em combatê-lo. Por outro lado, a gente vê isso, o Estado muito fraco para todos os autores que a gente trabalha, aqui no nosso mestrado, né? Uns mais otimistas com relação a essas tecnologias todas, outros menos, outros mais, mas todos eles são unânimes em dizer é importantíssimo o papel do Estado e do direito, né? Na regulação e na proteção. Mas não é isso que a gente vê na prática, né? Então, isso assusta um pouco, né? Excelente resposta, professora doutora Samira. Preciso dizer que compartilho
com o seu posicionamento e vamos dar seguimento com o nosso podcast com o tema Vulnerabilidades na Sociedade da Informação.